Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 7. É o último capítulo que se encerra o Sermão da Montanha. Nós daremos continuidade ao nosso estudo. Estamos para o final do estudo do Sermão da Montanha, que se encerra no capítulo 7, versículo 29, onde termina esse sermão de Jesus na montanha. Nós vamos ler hoje o capítulo 7, do versículo 7 a seguir, é onde nós vamos estudar mais um pouco acerca desse sermão. A semana passada nós ministramos no versículo 6 do capítulo 7 de Mateus acerca: não deem aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Nós estudamos exegeticamente falando acerca desse assunto na quinta-feira passada, hermeneuticamente também falando, nós estudamos sobre esse versículo 6, o que Jesus queria dizer com isso. E hoje nós vamos continuar a estudar. E nessa passagem citada por Jesus, ensina aos seus discípulos sobre, Jesus vai ensinar aos seus discípulos sobre a necessidade de orarem. Está orando. Se os irmãos quiserem vir desse lado aqui é melhor, venha desse lado, que aí eu só olho aqui. Então, Isabel, vem para cá, vem para esse lado aqui, senta do lado de Sonora. Então nessa passagem nessa passagem citada, Jesus vai ensinar seus discípulos sobre a necessidade de orarem. Então Jesus ele nos ensina quando a maneira de como receberemos de Deus as coisas que necessitamos. Então apresenta também, ele vai apresentar aqui também uma tríplice exortação quanto à necessidade de nos dirigirmos ao Pai em oração. Então ele vai apresentar uma tríplice exortação quanto à necessidade de nos dirigirmos ao Pai em oração. É o que nós precisamos entender, e que às vezes é mal compreendido os pedidos de oração. Algumas pessoas se pegam até mesmo surpresas por terem feito orações e rapidamente serem respondidas. Há irmãos que já chegaram em mim e disseram: olha, eu estou começando a orar agora e Deus está respondendo a minha oração muito rápido. O que seria isso? Primeiro eu preciso entender qual é o entendimento que você tem de oração, qual é a compreensão que você tem de oração e da resposta da oração. Como que você entende que Deus respondeu? E como que você entende que aquilo que você está pedindo é a vontade de Deus? Essa é a grande questão. E Jesus vai ensinar aqui, ele vai apresentar essa tríplice exortação quanto à necessidade de nos dirigirmos ao Pai em oração. Nós vamos ler aqui então o versículo 7 a seguir, que vai falar da oração, do versículo 7 ao 12, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra?
Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ao que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora nós vamos ver aqui, dentro desse ensinamento acerca dessa oração, ou essas três expressões em conjunto que ensinam claramente qual é a disposição amorosa de Deus no que diz respeito a atender às orações. Nós veremos qual é, aqui dentro dessas três expressões, qual é a disposição amorosa de Deus no que diz respeito a atender às orações. A pergunta é: o que vocês acham da oração? Você acha que Deus responde tudo que você ora? Quais são as orações que você acha que Deus responde? Esse texto está dando vazão para você, está dizendo assim: olha, pode orar que Ele vai te dar tudo que você está pedindo em oração? Mas Ele não está falando pedir e dar-se-vos-á. Ele não está dizendo buscai e achareis. Mas Ele não está dizendo batei e abre-se-vos-á. Ele está dando vazão para que tudo que você pedir Ele vai dar? Baseava nesses versículos para declarar que tudo que pedir Deus vai dar, é isso? Isso. A gente precisa entender todo esse conjunto aqui, porque a gente acabou de sair de uma exortação, ele falando de cães e de porcos, né? Ele dizendo: não lançai. Nós falamos a semana passada que esses cães e porcos são aqueles que não obedecem, desprezam a palavra de Deus, né? Ignoram a palavra de Deus, não compreendem, pisam em cima, né? São pessoas que zombam, depreciam a verdade, pessoas que escarnecem da verdade, né? São esses tipos de gente que Jesus está dizendo que a pregação do Evangelho tem limites para esse tipo de gente, tá? Que é lançar pérolas aos porcos e dar as coisas santas aos cães. Para esses tipos de gente, Jesus disse no versículo 6, a pregação tem limites, tá? Para esse tipo de gente. Mas a questão é que depois de nós falarmos acerca, ele vai apresentar três expressões em um conjunto que vai ensinar claramente isso. Então ele vai dizer: pedir ou peçam, busquem, batam. Então a palavra pedir implica, primeira coisa, a palavra aqui pedir implica em humildade e consciência de necessidade. A palavra pedir significa humildade e consciência de uma necessidade. Guarde bem isso. Então aquele que pede é porque ele tem a plena consciência. Primeiro, ele precisa ter humildade para pedir. Observe você que o orgulhoso não aceita ajuda e também não pede ajuda. É exatamente isso que Jesus está mostrando aqui para nós. Então, primeira coisa, ele está dizendo: seja humilde. Você precisa ter humildade e precisa ter a consciência da sua necessidade. Então tem pessoas que vivem uma vida secular, sem um cristianismo na vida, pessoas orgulhosas, cheias de si, e que não percebem a necessidade em que tem
de serem ajudados. Pessoas viveriam melhor se fossem humildes e aceitassem a ajuda de outras pessoas. O que Jesus está ensinando aqui? Primeiro, vocês precisam ter humildade. A palavra pedir implica: tenha humildade para pedir. Pedir ajuda. Pedir ajuda a alguém não é vergonhoso, quanto mais ao Pai. Não é vergonhoso pedir ajuda. Pedir ajuda é uma característica de alguém, olhe bem para mim aqui, de alguém que já está se enquadrando no súdito do reino. Isso começa no capítulo 5. Isso começa no capítulo 5. Então, ter essa humildade é ter a plena consciência da necessidade que essa tal pessoa tem. Agora, os cristãos, o súdito do reino, você que é crente, você que é cristão, nós precisamos exercitar essa expressão, precisamos exercitar a nossa consciência que nós precisamos pedir ao Pai, que nós temos esse livre acesso de pedir ao Pai, de buscar ao Pai e mostrar e demonstrar a nossa necessidade que temos do Pai. Só que haverá questões que o próprio Deus nos levará a pedir a outra pessoa também, e isso precisa vir acarretado de humildade. Ora, se eu não tiver humildade, eu não conseguirei pedir ajuda para ninguém. Você concorda comigo ou não? Se você for orgulhoso, alguém do seu convívio familiar está sofrendo, e você sabe que tal pessoa pode te ajudar, e você como cristão, esse é o momento de, como cristão, mostrar e expressar a sua humildade, porque isso não é vergonha. Não é vergonha, dona Lúcia, nós no conceito de família de Deus, como cristão, não é vergonha, dona Lúcia, um dia chegar em mim, ou chegar na irmã Patrícia, ou no irmão Gera, eu estou precisando de ajuda, o que eu preciso é isso, você pode me ajudar? O irmão Gera, como um bom cristão, ele vai analisar o pedido, e se ele puder ajudar, ele vai ajudar, talvez ele possa ajudar a metade do seu pedido, mas o fato é que esse irmão, sabendo que esse irmão pode ajudar, ele não pode ser orgulhoso, ele precisa ser humilde, quanto mais diante de Deus, porque tem pessoas assim, eu só peço para Deus, ele acha que ele não é orgulhoso, mas ele não pede para o irmão que está do lado, é orgulho. Que é isso? Eu vou pedir ajuda para... Tem pessoas que vivem assim, que sofrem, porque é orgulhosa. Então a palavra pedir implica em humildade e consciência de necessidade, é ter consciência que eu preciso do meu irmão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. E que amor que é esse, que quando eu preciso, eu não tenho a consciência de necessidade, que eu preciso da ajuda do meu irmão? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês carecem, vocês têm necessidade da ajuda do Pai, então vocês precisam pedir. Ele diz, peçam. O que ele está instruindo o povo é, peçam, podem pedir. Então, falando em relação a Deus, meus irmãos, peçam ao Pai, mas de que forma eu me dirijo ao Pai para pedir? É a oração modelo que Jesus vai ensinar. Ele diz, mas que seja feito a tua vontade, assim na terra como no... Então, o teu pedido, e aí que pega, né? O pedir a Deus, e aí que pega, é quando essa palavrinha, a gente quer pedir, mas essa palavrinha é mais difícil, mas que seja feita a tua vontade. Não dá uma resistência, porque muitos crentes encontram resistência quando se lembra dessa palavrinha, que seja feita a tua vontade. O segredo do pedido que Jesus está ensinando tem que estar no centro da vontade dele, mas muitos cristãos fogem dessa palavrinha, mameiro.
somos indecisos nos nossos pedidos. E aí entra a questão, né? O que nós não queremos falar é: seja feita a tua vontade. A gente quer orar, quer pedir, não, ele está dizendo para pedir, peça mesmo, ele está te dando legalidade para pedir para os seus filhos. Mas a questão é quando eu entro no modelo da oração do Pai Nosso, quando aquela palavrinha vem: mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É aí que encontramos a resistência. É aí que a nossa oração vai de mal a pior, quando nós se esquecemos desse detalhe. O pedido que Jesus está ensinando é nesse sentido aqui. Então, primeiro, pedir implica em humildade e consciência de necessidade. O verbo usado aqui com a referência a uma petição, que um inferior dirige a um superior, porque aqui o verbo está nesse sentido, é um inferior se dirigindo a um superior, e aqui na relação do pai, é do filho se dirigindo ao pai, é do humilde se dirigindo ao pai, é do necessitado se dirigindo àquele que pode dar alguma coisa. Então a palavra aqui está no verbo pedir. Então eu quero que você abra comigo o Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 13. Quem achou pode ler bem alto. Lucas capítulo 18, o versículo 10 ao 13. Olha, vamos ver aqui o jovem rico. Quem achou pode ler. Capítulo 18, do versículo 10 ao 13. Lucas 18, do 10 ao 13. Você percebe então que o fariseu da parábola nada pede. Percebeu isso? Que o fariseu da parábola ele nada pede, mas antes apresenta apresenta suas virtudes. Ele apresenta suas virtudes. Já o publicano de forma humilde suplica e pede. Então pedir implica em humildade e consciência de necessidade. Então você percebe as duas orações diferentes? O fariseu que nada pede, mais apresenta suas virtudes, se enche de si, e aí você vê já o publicano de forma humilde, mas suplica e pede algo a Deus. Pedir também pressupõe fé. Para que eu peça, eu preciso ter fé. Então pedir pressupõe fé, confiança, que aquele a quem pedimos irá nos atender, ou seja, poderá responder a nossa oração. Então não adianta eu ir até Deus e pedir se eu não tenho fé, se eu não creio, se eu coloco diante daquele que pode me abençoar todas as minhas virtudes e esqueço de fazer o pedido, porque o fariseu fez isso. O fariseu bateu no peito, mostrou as suas virtudes, humilhou o necessitado, mas o publicano humilde, de forma humilde, ele suplica e pede. Mas o fariseu, ele bate no peito, apresenta as suas virtudes e nada pede. Irmã Patrícia. Sim, o publicano bate no peito mostrando o fariseu não, isso, o fariseu não,
Troquei. Então o publicano, ele bate no peito de forma humilde, ele suplica, ele pede, mas o fariseu nada pede, e antes apresenta as suas virtudes. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, orava para si mesmo. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Então pedir implica ir até o Pai com humildade, implica ter consciência de necessidade, implica ter fé e confiança para poder, para crer que Ele tem poder para atender e responder a nossa oração. Então, se você for pedir, meu irmão, peça com fé, mas vá diante dele sabendo que você não é merecedor e que você carece da misericórdia dele, que você necessita da misericórdia dele. Irmã Patrícia, essa é uma oração dentro da vontade de Deus. Não sou digno, peço. Exatamente, mesmo assim ele pede, e você deve pedir, meu irmão, peça a Deus, sabendo que não é digno. Então vem este verbo como uma referência inferior e que dirige ao superior. Jesus também usa um outro verbo também, ele vai dizer, pedir, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Ele usa outro verbo, que busquem ou buscar. Buscar é pedir também, é pedir e também agir. Buscar é pedir e também agir. Sim. Nada a ver. Isso, bem lembrado. Porque eu sou menina dos teus olhos, eu mereço. Me dá herança que me tem por direito. Não temos, a nossa herança é condenação eterna. Eu sou a menina dos teus olhos, fora de contexto. Então, ele usa esse outro verbo, busquem. Buscar é pedir e também agir, inclui uma petição fervorosa. Então uma pessoa deve ser ativa em seu empenho para obter a satisfação de suas necessidades. Ela precisa ser ativa, ela precisa se empenhar, ela precisa buscar, pedir, ela precisa agir. Tem pessoa que quer que as coisas caiam na cabeça dela, ela não ora, ela não busca em oração a Deus, ela só ora o dia que vem para o culto, ela não está em oração, ela não está agindo. A palavra pedir, dar-se-vos-á, e agora outro verbo que ele usa, buscai e achareis, ele está dizendo busque, vá buscar, vai, procure, ande. A palavra está em movimento, é outro verbo, buscar, e buscar é pedir e também agir. Então eu tenho que agir, eu tenho que fazer algo. Você não está ajudando Deus, não é que você está ajudando a Deus, você tem que fazer a sua parte. Qual é a minha parte? Buscar os meios da graça. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra de Deus. Na palavra de Deus eu tenho as promessas de Deus, e é exatamente as promessas de Deus que eu vou buscar. Que eu vou buscar como? Em oração. Então, irmão Cristian, estas promessas de Deus que eu vou buscar em oração, elas se cumprirão na minha vida? Sim. Por que ele está dizendo buscar e achareis? Buscar o quê? Buscar aquilo que está na sua palavra, não é fora da sua palavra. Irmão, preste bem atenção aqui. Deus não dará nada a mim e a você que não esteja de harmonia com a sua palavra, com a sua promessa. E aí nós nos remetemos na introdução que eu dei, acerca de irmãos perguntaram: eu estou orando, está acontecendo, eu estou orando, está acontecendo. Por quê? Porque eu quero que você entenda isso. Quando você ora pedindo algo a Deus,
E esse algo acontece, não é porque você é o bom, a menina dos olhos, não, porque Deus conduziu, inclinou o teu coração para fazer tal pedido. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que é Ele, é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, quando eu oro pedindo algo, esse algo que eu estou orando foi Deus que inclinou o meu coração para fazer tal pedido. Então, esse pedido que eu orei vai se realizar, porque Ele vai executar. Você entendeu isso, irmãos? Entendeu isso? Então tem pessoas que não entendem isso e ficam achando o rei ou a rainha da cocada preta. Não, porque eu oro agora, eu tenho poder nas minhas orações. Não, foi Deus que inclinou o coração dele para que ele ore e faça tal pedido, porque está no centro da vontade de Deus, porque é Ele que coloca em nós o querer quanto o realizar. É Ele que faz isso. Tudo bem. Se acha, sobe, se envaidece o coração, em vez de se tornar mais humilde e se curvar mais, ele não entende que ele é inferior, fazendo pedido a um superior. Porque a junção está aqui, a colocação está aqui. Ele está dizendo: peça ao Pai. Aí ele troca de lugar, né? Ele dá ordem a Deus, agora ele é Deus. E aí você vê nas igrejas que eles determinam: a quarta-feira é quarta disso, quinta é quarta disso, sexta é quarta disso. Eles dão uma agenda para Deus. E Deus, se Deus não fizer, pode rasgar a Bíblia, eu como a Bíblia, pode comer Bíblia, a capa, come todas as traduções, que Deus não está nem aí com esse cidadão, entendeu? Então as pessoas marcam agenda, faz uma agenda. Tem pessoas que têm agenda de Deus, tem pessoas que têm agenda de Deus, tem líderes que têm agenda de Deus, ele determina o que Deus vai fazer. Segunda, Deus vai fazer isso. Terça, Deus vai fazer, porque eu sou profeta e quando eu oro, o céu abre. Está tudo errado. Olha bem aqui a oração, está tudo errado. Olha para a oração, a parábola do fariseu e publicano. Aqui está a referência de oração, de resposta de oração. Então, pedir é também agir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar esperando cair na minha cabeça? Eu tenho que orar, irmão Mongeira. Exatamente, mas é o mediatismo. Não é assim. E espera. A Meire já riu já. Sim. Você nunca perdeu o temor. Sim. Graças a Deus. Mas pedindo em oração. Amém. Então quem espera em oração, irmãos, não se arrepende. Não é fácil, é difícil, mas
conforme a vontade de Deus, as coisas acontecem. Então, é pedir, e pedir está em movimento. Eu preciso agir, eu preciso orar. Tem gente que está com a vida tudo bagunçada, crentes, porque não oram. Os crentes não oram, não querem orar. Eles querem que as coisas aconteçam de uma forma mágica, né? Eles não querem orar. Aí o problema dessas pessoas, que aí o problema está na igreja, está nos irmãos, está no pastor, está em tudo. Só que ele não olha para ele, que ele não ora, ele não lê Bíblia, não faz, ele não participa de estudo bíblico, ele não participa das reuniões, né? Ele não participa de uma escola bíblica. Aí ele quer que as coisas aconteçam. Quando ele vai orar, ele não tem o que orar. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. Porque se ele estudar a Bíblia, se ele participar da escola bíblica, do estudo bíblico, ele vai ter conteúdos de oração. Ele vai orar biblicamente, porque ele vai estar treinado. Então eu não vou orar qualquer coisa. Eu sei que eu preciso orar, que aquilo que eu orar precisa estar no centro da vontade de Deus. Então, uma pessoa deve ser ativa em seu empenho para obter a satisfação de suas necessidades. Assim, o cristão não deve orar apenas para ter maior conhecimento das Escrituras, como deve também pesquisá-las diligentemente. Então também o cristão não deve orar apenas para ter conhecimento das Escrituras, mas deve também pesquisá-la diligentemente. Irmão, estudo como hoje, volta para sua casa e vai mastigar o que você está estudando. Volta de novo no texto, volta lá no capítulo 5 de Mateus, desde quando a gente vemos estudando o sermão. Não fica só aqui, vai estudar, volta de novo. Você vai perceber que se você vai começar a orar, o Espírito Santo vai conduzir a tua oração pela palavra de Deus, irmão. Isso é coisa extraordinária. Quando você vai cair no erro de pedir qualquer coisa que está fora do centro, o Espírito Santo te lembra. Opa, lembra lá do estudo, lembra lá do culto. O Espírito Santo te conduz à oração. Agora, o terceiro verbo, nós falamos o primeiro verbo, que é pedir, nós falamos o segundo verbo, que é buscar, e agora o terceiro verbo utilizado por Jesus aqui a respeito à oração é bater. Batei e abrir-vos. Eu disse que eu queria terminar hoje, mas pelo jeito não vai dar, porque nós não podemos pular essas etapas. Já são 8h32 agora, tá bom, vamos lá. Então o terceiro verbo é, qual que é? Qual que é o primeiro verbo? Qual que é o segundo verbo? Então o terceiro é batei, ou bater. Então, bater é pedir e também perseverar. Bater é pedir e também perseverar. Então, o suplicante, ele deve bater até que a porta se abra. Até que a porta se abra. E além do mais, todos os três verbos, eles estão, perceba você, que eles estão no tempo presente, demonstrando a necessidade de orarmos incessantemente. Então perceba que os três verbos estão no tempo presente, demonstrando a necessidade de orarmos incessantemente. Perceba você que está no tempo presente. Então nós devemos bater e pedir e também perseverar. A ideia seria: continuem pedindo. A ideia aqui seria: continuem buscando. A ideia aqui seria: continuem batendo. Não recebeu ainda, irmão? Continua orando. A porta ainda não abriu? Continua batendo. Ainda você não alcançou? Continue buscando. Irmã Patrícia, pode dizer. Opa, nós vai chegar lá. Vocês estão afiados, hein? Olha como é que vocês estão de harmonia já, né? Também. Então, qual é a ideia aqui? A ideia desse terceiro verbo, de bater.
Jesus está dizendo: continue pedindo. Não recebeu ainda? Continue pedindo. Não encontrou ainda? Continue buscando. Ainda não abriu? Continue batendo. Continue. Irmão, mas espera aí, mas eu estou pedindo, irmão, alguma coisa vai acontecer na oração. Se Deus não der o que você está pedindo, Ele falará ao teu coração e você desistirá disso. Fique tranquilo. Mas isso não está te dando vazão para você desistir de pedir. Se você não encontrar, não está dizendo que você tem que parar de buscar. Continue buscando. Se não for para te dar, o próprio Deus vai tirar do teu coração. Entendeu? Se a porta não se abrir daquilo que você precisa, continue batendo, que se Deus não for dar, Ele tirará do teu coração também. Entendeu isso, irmãos? Mas isso não está anulando, está falando para você parar de bater, pare de buscar, pare de pedir. Continue, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Lá na frente Ele vai dar, e às vezes a gente desiste rápido, ou o nosso imediatismo religioso atrapalha também. A gente quer desistir logo. Está difícil, a porta não quer abrir, não quer. Bom, suspeita. Quanto mais difícil, maior é a bênção, irmão. A bênção não vem assim de mão beijada. A vitória não cai na sua cabeça como uma luva. Ela sempre terá um preço a se pagar. Sempre terá um preço. Aquela porta que você tanto almeja, ela nunca cairá de mão beijada na sua mão. E se ela não cair na sua mão de mão beijada, o Senhor com certeza está preparando uma outra porta, porque Ele tem o melhor para nos dar na nossa vida humana, nas nossas necessidades. Por quê? Porque Ele disse: não fiqueis ansiosos, a solicitude da vida. Olha como é que encaixa aqui. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir. Nós passamos por esse ensinamento. Então fique tranquilo, peça, busque e bata. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 18, o versículo 1, é a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai do que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus está falando da persistência de pedir. Ele está mostrando um homem que não teme a Deus e nem os homens, um homem inescrupuloso, um homem sem misericórdia, sem afeição de misericórdia nenhuma, e que de tanto essa viúva o importunar, pedindo para julgar a sua causa, ele então decide atender essa viúva. E aí Jesus toma isso como exemplo: quanto mais a vocês, Deus não fará justiça a vocês. Parece que é demorado, parece que está demorando, mas vai chegar o momento certo, irmão. Crente não vive no desespero, crente vive no tempo de Deus. Crente não vive lutando e guerreando para buscar as coisas. Crente busca em oração e em Deus. É por isso que tem muito crente aí em depressão, batendo cabeça, desesperado. Sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a orar no centro da vontade de Deus. Pedir, buscar e bater precisa estar no centro da vontade de Deus. Precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu quero que você abra comigo Romanos 12, 12. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Olha o que diz aqui.
regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos 12:12. Isso é uma injeção de ânimo para nós. Regozijai-vos na esperança. Tem esperança, irmão. Tem esperança na palavra de Deus. Qual é a promessa de prosperidade para o cristão? Comida, bebida e veste. Aqui está a verdadeira prosperidade do crente. Senhor, o Senhor prometeu que não ia faltar veste. Peça. Senhor, o Senhor prometeu que não ia faltar bebida. Peça. Senhor, o Senhor prometeu que não ia faltar o pão. Peça. Você tem que pedir, irmão. Não precisa ter medo. Deus está baixando arroz, eu não tenho dinheiro para comprar. O Senhor prometeu que não me faltaria nada, mas tem aí um porém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e veste, não faltarão. Então creia, irmão. Você que está aqui nesta noite, você está aqui buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque o sermão da montanha é o reino de Deus e a sua justiça. Então se regozije na esperança da palavra de Deus, que não falha, que não muda, que não nos engana. Fique em paz. O arroz não vai faltar, o feijão não vai faltar, a bebida não vai faltar, a roupa, o calçado não vai faltar na sua casa, porque é promessa. Jesus disse: pede, busque, bata. É isso que ele está mostrando aqui. Em Romanos, Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Persevere na oração, persevere na oração. Então esse terceiro verbo, bater, é perseverar na oração. É como essa viúva: persevere em pedir a justiça, porque Deus fará justiça a você, meu irmão. Creia nisso, tome essa palavra como uma promessa bíblica da palavra de Deus. Aqui está a verdadeira promessa para a minha vida, para a tua vida. Então receba esta palavra bíblica para a tua vida, porque isso vai se cumprir. Isso é promessa de Deus. Fique em paz. Aquilo que está na justiça, aquilo que está enrolado, Deus fará justiça a você. Fique em paz. Só ame a justiça de Deus, queira a justiça de Deus, e Deus cuidará de todas as coisas para mim e para você. Fique tranquilo. Jesus também apresenta uma tríplice promessa àqueles que fazem como ele ensina, ou seja, que pedem, que buscam e batem. Mas antes disso, nós vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 20. Olha o que tem para nós. Eu vou ler para ganharmos tempo. Capítulo 5, versículo 20. Se você achar ou quiser marcar aí, pode marcar como referência desse estudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É dar graças em tudo a Deus, ao nosso Pai. É dar graças a Deus em tudo. Não murmure, não reclame, não fale com Deus: o Senhor está demorando. Há orações que podemos fazer, como o salmista faz: apressa-te, Senhor, apressa-te em meu socorro. É a oração daquele que está angustiado, que está oprimido. Às vezes o salmista vai dizer: Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, venha depressa, me atende depressa. Eu estou angustiado, eu estou aflito. Na nossa necessidade humana, na nossa fragilidade humana, vai ocorrer esses pedidos de fragilidade, de desespero. Sim, não é pecado você dizer a Deus: Senhor, apressa-te em meu auxílio, apressa-te em meu socorro, Senhor. Eu não sei se eu aguento, Senhor, me dá graça, me dá esperança. Irmão, você deve fazer esse tipo de oração: me ajuda, eu não estou aguentando. Peça para Deus te dar graça, irmão. Peça para Deus te dar perseverança. Vai ter esses momentos na sua vida, na nossa vida. Eu não posso iludir você que você é um super crente na oração, não. Os maiores homens, esses homens gemeram de orar, de chorar, de oração, calejaram os seus joelhos de tanto orar a Deus, de tanto ter necessidade que Deus o ouvissem.
Da mesma forma somos nós, mas há uma promessa: peçam, pedem, busquem, batam. Tal promessa só é consolidada quando o mandamento é obedecido. É aquilo que eu disse: amem o reino de Deus, amem a sua justiça, e essa promessa será consolidada para aqueles que amam o mandamento e obedecem o mandamento do Senhor. Daí você vê crentes que não têm uma vida como deveria ter, porque não obedecem o mandamento, não amam o Senhor como deveriam amar. Aí você vê crente dando cabeçadas, repito de novo, crente desorientado. Por quê, irmão? Porque não obedece a palavra, porque não obedece o mandamento, e a vida não vai bem, não vai bem em casa, não vai bem em nada que faz. Quer ter uma vida bem, agraciada por Deus, obedeça o mandamento de Deus, obedeça a sua palavra. Efésios 6,18 também diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ore vigiando, ore, suplique em todo tempo no Espírito. É no Espírito, não dá para orar na carne você não encontrará Deus na sua oração. Coisa maravilhosa é quando você encontra Deus na oração, aí você estará orando em Espírito, porque é o Espírito de Deus que trará à tua memória tudo aquilo que você tem ouvido do Evangelho, tudo aquilo que você tem aprendido do Evangelho. É no Espírito de oração, o próprio Espírito Santo caminhará você e fará que você encontre Deus na oração. Sabe aquela oração que se deixasse você varava a noite? É essa, você encontrou Deus, parabéns. Sabe aquela oração que você ajoelha e você não quer parar mais? Parabéns, porque você encontrou Deus. Não é mais carne que está ali de joelho, mas é o Espírito, é o crente possesso do Espírito Santo na vida. Então, tal pessoa só é consolidada quando o mandamento é obedecido. Vejam que em cada caso a correspondência entre o mandamento e a promessa é exata. Assim, pedir é seguido de dar-se-vos-á. Pedir é seguido de dar-se-vos-á. Buscai, de achareis. Batei, de abrir-vos-á. Então você percebe aí que eu obedecendo o mandamento, eu terei resposta do que eu estou pedindo, do que eu estou buscando e do que eu estou batendo. Você percebe que há uma condicional aqui? Preciso obedecer. E nós vamos aqui no verso 8, nós temos a repetição das promessas apresentadas no versículo 7. Olha comigo: pois todo o que pede, nós vemos a repetição, só que é a repetição das promessas apresentadas no verso 7. Olha comigo: pois todo o que pede recebe, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Então você percebe a promessa aqui, repetida no versículo 8, a promessa do versículo 7, repetida no versículo 8. Então, se você, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então você vê isso, todo discípulo de Cristo que obedece, é feita a promessa de ser atendido. Note que no reino de Cristo, para recebermos algo do nosso Pai, nós precisamos pedir e pedir e agir e pedir com perseverança. Todos os filhos de Deus que pedem, todos aqueles que vivem o reino de Deus, todos aqueles que obedecem, todos esses que pedem, recebem. Por quê? Porque o pedido dele está no centro da vontade do Pai. Então é por isso que recebem, porque o espírito que eles vão para orar é um espírito totalmente de necessidade e um espírito de humildade de um inferior pedindo a um superior que pode responder à oração, mas é em obediência, é aquilo que está no centro da vontade. E para reforçar a promessa, Jesus se utiliza de um argumento que parte do menor para o maior. Jesus exemplifica utilizando-se do que acontece no relacionamento entre um pai e seu filho.
Se os pais, sendo mal, dão coisas boas aos filhos, o que se dirá de Deus? Olha comigo aí agora, para reforçar a promessa, versículo 9: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Aqui ele está falando desses elementos porque eram elementos básicos da alimentação ou da dieta judaica. Peixe e pão eram elementos básicos da sua dieta. Então Jesus vai dizer: qual é que vai fazer isso? Vai fazer uma pegadinha com o seu filho? Qual é que vai praticar essa maldade com o seu filho quando o filho pede um pão e o pai lhe dá pedra? É uma pergunta que ele está fazendo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então nós vemos aqui, para reforçar, Jesus se utiliza de um argumento agora que parte do menor para o maior. É o filho pedindo para o pai. Jesus exemplifica então utilizando-se do que acontece no relacionamento entre um pai e seu filho. Então, se os pais, sendo mal, dão coisas boas aos filhos, o que seria de Deus? É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo, Jesus está falando de confiança. Você acha que Jesus vai dar coisa mal para você? Irmão, a verdade é que nós precisamos falar aquela palavra: Senhor, o meu pedido é esse, meu pedido é aquele, mas que seja feita a tua vontade. Lembra de Jesus, nosso exemplo, lá no Getsemane, na sua oração, quando ele está orando e ele está vendo todo o seu sofrimento, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Aquilo é a expressão da obediência de Cristo e nós temos que tomar aquilo como exemplo. A oração de Jesus nós temos que tomar como exemplo na nossa oração. Pai, a minha vontade é essa, a vontade para o meu filho é essa, a vontade para a minha vida é essa, mas seja feita a tua vontade, porque a tua mão tem que ser sincero na oração. A tua vontade é o melhor para a minha vida. Você tem que ser sincero e verdadeiro na sua oração. A tua vontade é melhor para a minha vida. A minha vontade é essa, Pai, mas eu sei que a tua vontade é melhor. Seja feita a tua vontade, coloca no meu coração. Então, se nós que somos limitados damos coisas boas aos nossos filhos, o que dirá do nosso Pai celeste? Então, meus irmãos, sem dúvida, Ele, sendo um Pai amoroso, Ele responderá nossas petições, dando-nos segundo a sua vontade o que for melhor para nós. O que eu digo para você nesta noite é, meu irmão, peça, busque, bata, na certeza de que nosso Pai bondoso responderá a minha e a tua oração. E Jesus dá uma pincelada aqui no final: e tudo quanto pois quereis, tudo que quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e aos profetas. Não faça como os fariseus, porque existia uma história greco-romana que os homens, eles faziam exatamente o contrário do que Jesus está dizendo aqui. Eles faziam com interesse próprio. Jesus, ele vem e aniquila essa intenção, e ele diz assim: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Ele está dizendo, primeiro vocês façam. Por quê? Porque na cultura os homens corriam à frente para fazer com o interesse de serem atendidos da melhor qualidade. Aí Jesus fala: não, vá você e faça primeiro. Faça aquilo que você gostaria que fizessem com você. Atende dessa maneira. Meu irmão, meu querido, meu amado irmão,
Se você gostaria que alguém te desse se você estivesse precisando de um sapato, você gostaria com certeza que fosse um sapato em estado de bom uso para ser utilizado. Então, meu irmão, da mesma forma que você gostaria de uma roupa que tem condição de uso, dê uma roupa à pessoa, aquela roupa que está em condição de uso que você usaria. A questão da cultura era contrária. Era contrária. É interessante isso que Jesus fala. Era o contrário. Eles corriam na frente com o próprio interesse. Ele fala: não, sirva vocês como vocês gostariam que as pessoas te servissem. Sirvam as pessoas como você gostaria que você fosse servido. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então que nós possamos pensar nisso. Dê aquilo que dê para que você faria. Faça aquilo que você faria para si mesmo. Pense nisso. Amém, meus irmãos?